Olá, povo de Deus, paz seja convosco, que Deus abençoe a todos que estão acompanhando conosco essa transmissão, que Deus te abençoe aí no seu lar, que Deus te abençoe aí na sua casa, que Deus possa visitar você aonde você estiver ouvindo esta palavra. Hoje é quarta-feira, culto da vitória. Nós estamos transmitindo a palavra de Deus pelas redes sociais, pelo motivo do qual todos nós sabemos, né? Estamos num período muito difícil de pandemia, e nós estamos sendo impedidos por esse período de pandemia de participarmos direto na casa de Deus. Mas a igreja somos nós. Eu e você somos igrejas. Nós somos a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro. Então, aonde você clamar ao Senhor, Ele vai ouvir a sua oração, vai ouvir o seu clamor. Amém? Moisés clamou o Senhor no monte, Daniel clamou o Senhor na cova dos leões, Jonas clamou o Senhor no fundo de um peixe, no ventre de um peixe, Pedro clamou ao Senhor dentro de uma prisão. Então o que importa não é o lugar, o que importa é quando você coloca o seu coração na presença de Deus e você começa a clamá-lo. Aonde você busca a presença dele, ele vai ouvir a sua oração. E eu quero começar esta pequena ministração orando em favor da sua vida. Coloca a sua mão no seu coração e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos que estão conosco juntos nesta ministração. Deus, que o Senhor abençoe a cada um com toda a sorte de bênção. Pai Celeste, aonde estiver agora, meu Deus, uma alma aflita, uma alma precisando do teu poder, do teu toque, que o Senhor agora alcance estas pessoas. Meu Deus, fala no nosso coração. Meu Pai, que nesta quarta da vitória, o Senhor possa trazer o milagre que esta vida está esperando. Pai, daqui a pouco nós vamos estar orando pelo lar, nós vamos estar orando pela família. Meu Deus, mas já esteja abençoando a cada um dos teus filhos. Pai Celeste, que hoje seja o dia da vitória que cada um dos teus filhos tem buscado. Nós oramos entregando todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, Deus tem um plano em todas as coisas. Deus tem um plano no seu lar, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua família. E a Bíblia diz que os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muitas vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, mas quando Ele terminar a obra, nós veremos que a obra ficou completa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um artista, de ver um pintor, começando uma obra, começando um quadro. Ele pega uma tela branca e ali naquela tela branca ele começa a traçar algumas linhas. E no princípio da obra, a gente não consegue entender o que vai acontecer no final. Porque a ideia ainda está no coração e na mente do artista, do pintor. Só depois da obra concluída é que nós vamos ver
qual que era a ideia inicial. O que é que eu quero dizer com isso? Deus tem um plano a seu respeito. No momento parece que tudo está saindo errado. As linhas que você está vendo, você não está gostando. Você não está entendendo a ideia que ele está tendo a seu respeito, porque parece que são ideias muito esquisitas, muito difíceis, muito inimagináveis. Mas fique tranquilo, porque você vai ver que quando ele terminar a obra, tudo o que ele fez foi para a perfeição na sua vida. O nosso Deus, ele não erra. Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós começarmos a pedir. E quando ele vê a nossa necessidade, então ele já começa a traçar os planos. Ele já começa a traçar as linhas. E quando ele termina a obra, aí é que nós vamos perceber, verdadeiramente, Deus estava trabalhando e eu não sabia. Quantas coisas que acontecem de bom na sua vida, que você, depois que a coisa boa acontece, você começa a pensar assim, mas como que isso começou? Parece que não tinha nada para ser desse jeito, mas aconteceu. É porque Deus já estava trabalhando. E antes de compartilhar com você a palavra de Deus, eu quero orar pela sua família. Por que todos os cultos a gente ora por família? Porque família é projeto de Deus. Família é base da sociedade e é projeto de Deus. Quem projetou a família foi Deus. Quem projetou a família foi esse artista do universo. E ele sabe que muitas coisas parecem que não estão acontecendo do jeito que você quer. Quem sabe você já comentou com alguém ou até já pensou, nossa, mas não era esta família que eu queria. Eu queria uma família igual a de fulano, igual a de Beltrano, mas foi esta família que Deus te deu. Então o próprio Deus está trabalhando nesta família para que ela seja uma família abençoada. Não desista nunca da sua família. Deus tem planos para a sua casa, para o seu lar e para a sua família. E eu quero orar com você pela sua família. De repente, eu conheço a sua família, mas na grande maioria eu nunca vi a sua família. Não conheço quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é sua irmã, quem é seu irmão, quem são seus filhos, quem é o seu esposo, quem é a sua sogra, quem é o seu sogro. Eu não conheço os membros da sua família, os seus netos, a sua avó, mas Deus conhece cada um pelo nome. E Deus sabe o que cada um necessita. E você também conhece, lógico. Então, no momento em que nós estivermos orando, você vai estar falando com Deus, Deus, liberta fulano das drogas, liberta Beltrano da cachaça, do jogo, cura fulano de tal enfermidade, faz o meu neto, meu filho ficar mais inteligente, ele está tendo problema na escola. Você sabe os problemas que você está passando. Então eu vou orar em nome de Jesus para que Deus visite a sua família agora. Quem sabe você está com pessoas com suspeita do Covid-19 na família. Quem sabe você está com pessoas que estão internadas. Tem pessoas da sua família que estão com câncer ou com qualquer outra enfermidade. Mas uma das manifestações do Deus que nós servimos é Jeová Rafá, o Deus que sara. Então eu vou orar agora para que Deus visite a sua casa, para que Deus possa operar na sua família. A sua família está debaixo da proteção de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus que tudo pode, Deus que tudo sabe,
e Deus que tudo vê. Meu Deus, nesta hora eu quero que o Senhor visite a cada uma destas famílias que estão sendo apresentadas diante do Senhor nesta hora de oração. Pai Celeste, estão sendo ditos para o Senhor nome de pessoas viciadas, estão sendo ditos para o Senhor nome de pessoas enfermas, nome de pessoas com problemas na justiça, nome de pessoas desenganadas pelo médico, nome de pessoas, ó Deus, que a situação em que estão vivendo não está boa. Mas o Senhor é socorro bem presente. O Senhor conhece esta família. O Senhor conhece, meu Deus, cada situação que esta família tem enfrentado. E agora, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, este nome que está acima de todo nome, este nome que basta apenas uma palavra e o milagre acontece. É no nome de Jesus agora que eu te peço que visite esta família, trazendo o milagre, trazendo a cura e trazendo a solução. Meu Deus e meu Pai, toca em cada um dos parentes, toca em cada um dos membros desta família, desfazendo todo o mal. Quem sabe, meu Deus, tem pessoas nesta família que foi vítima de uma obra de macumbaria, que foi vítima de uma obra de feitiçaria, que está, meu Deus amado, com os caminhos amarrados, que não consegue ser feliz no casamento, que não consegue ser feliz nos negócios, que não consegue ser feliz na vida estudantil. Meu Pai, eu te peço agora que o Senhor visite estas vidas e desfaça todo o mal agora. Meu Deus, que estas famílias sejam tocadas pelo teu poder e que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa abençoar todas as áreas desta família. Nós abençoamos esta casa, meu Deus, que cada membro desta família seja bendito ao sair e bendito ao chegar, que possa estar debaixo da tua proteção. É assim que nós oramos em nome de Jesus, graças a Deus. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Profetize isso. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus. Deus trouxe no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Hoje eu estou usando a minha Bíblia velhinha. Essa Bíblia já tem um bom tempo que está comigo. Esta foi uma das primeiras Bíblias que eu comecei a ler a palavra de Deus. Ela já está com as folhas soltando, a gente cola daqui, remenda dali, já pus capa. Mas eu gosto muito desta Bíblia porque ela faz eu me lembrar, né, de tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, todas as lutas que a gente já passou durante esse período na vida, no ministério, na família. E foi nesta palavra que está aqui nas minhas mãos, que é a palavra de Deus, que eu encontrei refúgio, que eu encontrei alívio. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela reflete nas nossas vidas em todas as situações. Para tudo, Deus tem uma resposta. E essa resposta é através da sua palavra. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas e é a história da igreja primitiva, é a história do início da igreja. Aqui está todos os marcos que foram fundamentados a igreja primitiva, desde a descida do Espírito Santo até a expansão da igreja no mundo. Atos é um livro tão vivo que ele está sendo escrito até hoje. O livro de Atos não tem uma conclusão. Sabe por quê?
Porque todos os dias que uma pessoa aceita Cristo, que todos os dias que a igreja é avivada, é renovada, que todos os dias que a igreja passa por prova e recupera-se das provas, que todos os dias que Deus dá um livramento a uma pessoa, é mais um capítulo sendo escrito do livro de Atos. E eu quero compartilhar com você, livro de Atos, capítulo 1. Eu gostaria que você lesse todo o capítulo 1. Ele vai te falar várias coisas e eu vou fazer alusão a várias delas, mas eu vou ler apenas um versículo para te deixar curioso para você ler os demais. Amém? Livro de Atos, capítulo 1, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: e, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Amém? Fique com sua Bíblia aberta, porque eu ainda vou fazer alusão a alguns versículos desse capítulo. Mas eu quero compartilhar com você nessa manhã sobre o que Jesus mandou os discípulos fazerem logo que ele estava sendo assunto aos céus. O ministério de Jesus aqui na terra durou cerca de 3 anos e meio. Jesus teve uma vida terrena de 33 anos e meio. E o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio que Jesus formou o colégio apostólico, chamando os discípulos para participarem com ele, nesses 3 anos e meio foram os 3 anos mais incríveis que este mundo já viveu. Porque Jesus salvou muitas pessoas, ensinou os discípulos a respeito do reino de Deus. Jesus ressuscitou mortos e Jesus cumpriu o seu propósito, que era morrer na cruz, para me salvar e para te salvar. Através do seu sangue, ele nos resgatou do mundo, ele nos comprou novamente para Deus. Eu gosto da palavra de Deus, lá de 2 Coríntios, parece que 5, lá diz assim: grande é o ministério da reconciliação, em que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, a morte de Jesus na cruz nos reconciliou com Deus. Adão tinha perdido lá no paraíso. O primeiro Adão, ele falhou, ele caiu. O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, que é Cristo, ele nos resgatou, ele foi santo, ele venceu o pecado. E em Cristo Jesus, eu e você somos vencedores. Em Cristo Jesus, nós fomos livres do pecado. E a Bíblia diz que após Jesus completar o seu ministério, após morrer na cruz, ele então ressuscita, ainda fica 40 dias aqui, com o corpo glorificado, visitando algumas pessoas, apareceu aos discípulos, apareceu às mulheres, apareceu a sua mãe, apareceu no caminho de Emaús, apareceu na beira da praia, para que ficasse bem evidente que ele havia ressuscitado. A Bíblia diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Nós não teríamos nada para pregar. Mas ele ressuscitou, ele vive, ele está conosco, ele está aqui comigo, ele está aí com você. Ele vive. Então a Bíblia vai falando que um dia Jesus reúne mais ou menos 500 pessoas ali no Monte das Oliveiras, e eu creio que ele prega o seu último sermão. E dentre tudo que Jesus falou ali, tem algo que eu quero compartilhar com você agora. Ele disse assim para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
E a Bíblia diz que após terminar de falar, Jesus então é assunto aos céus. Ele é elevado aos céus. E naquela hora, todos que estavam ali viram 2 varões de branco. Apareceu e disse a todos: varões galileus, por que estáis olhando tão atentamente para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele descerá, ele voltará, mas permaneça em Jerusalém. A ordem, e é em cima disso que eu quero compartilhar com você a palavra de Jesus, era: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então todos rumaram-se para Jerusalém. Eu disse para vocês que eram mais ou menos cerca de 500 pessoas que estavam ali no dia em que Jesus foi assunto aos céus. Mas pelo caminho alguns já se desviaram, alguns já nem chegaram em Jerusalém. Foram para suas casas, foram cuidar dos seus afazeres, porque a fé não é para todos. Muitos disseram assim: Jesus foi embora, acabou. Ele falou de um tal de Consolador, mas quem é esse Consolador? Quem é o Espírito Santo? Agora, os discípulos, os mais íntimos de Jesus, sabiam que Jesus havia falado muito com eles a respeito do Espírito Santo, então eles vão para o cenáculo em Jerusalém. E ali em Jerusalém o cenáculo enche de pessoas. Acredito eu que no primeiro dia o cenáculo não cabia de gente, porque todos estavam curiosos a respeito do Espírito Santo. Todos estavam curiosos, queriam ver o que era esta manifestação que Jesus havia dito. João Batista havia falado sobre o Espírito Santo e muitos tinham visto João falar. O que batiza com o Espírito Santo está chegando. Eu vos batizo com água, mas o que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando João dizia isso, o coração deles encheu de alegria, mas quando Jesus veio, Jesus curou, pregou, Jesus salvou, Jesus ressuscitou, mas continuou falando que o Espírito Santo ainda vinha. Então muitos deles disseram: aí, ele veio, não batizou com o Espírito Santo. Muito pelo contrário, ele foi embora. Mas os que criam permaneceram. E eu já aproveito aqui para abrir um parêntese para falar para você algo. Permaneça, continue crendo, porque o que Deus tem para você é maior do que o que você pode imaginar. O que Deus tem para a sua vida, olhos humanos nunca viram, ouvidos humanos nunca ouviram e nem nunca subiu ao coração de ninguém. São essas coisas que Deus tem para aqueles que o amam, e eu tenho certeza que você é alvo do amor de Deus. Eu tenho certeza que você ama a Deus. Então permaneça. O cenáculo estava lotado, cheio. Mas existiam algumas coisas que precisavam ser feitas, no meu entender, para que o Espírito Santo fosse derramado. Existiam algumas diretrizes que os discípulos precisavam de tomar para que o Espírito Santo viesse. E por isso no primeiro dia o Espírito Santo não veio. Estavam lá esperando, mas o Espírito Santo não veio. Muitas pessoas disseram: não vai vir, eu vou embora, vou ficar aqui perdendo meu tempo, já esperei o dia inteiro, o Espírito Santo não veio. Quem é o Espírito Santo? Será que ele é igual a Jesus, uma pessoa que a gente pode tocar? Não, mas se é Espírito, como que a gente vai saber que ele chegou? Não vou ficar esperando não. Muitos foram embora. Já no primeiro dia muitos desistiram, no segundo dia desistiu mais um bocado de gente. E a Bíblia diz que então Pedro se levanta. E eu gosto de Pedro.
Pedro, segundo os historiadores, ele não era o mais sábio dos homens. Pedro não era a pessoa letrada que muitos de nós estamos procurando. Pedro não era a pessoa que vestia as melhores roupas, que hoje tem sido referencial nos nossos dias, mas Pedro era um homem ousado. Pedro era um homem que enfrentava de frente as situações adversas. E ele se levanta no meio daquela multidão, que até então eu não sei quantas pessoas que estavam ali. E ele então começa a tomar as diretrizes que eram necessárias, creio eu que movido já pelo poder do Espírito Santo, mesmo ainda não tendo sido batizado, cheio, revestido, mas já era movido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo já estava ali, era a obra de Deus aquilo ali. Então Pedro já levanta ali e dirige-se a todos dizendo: é necessário que tomemos algumas diretrizes. E a primeira coisa que Pedro disse a eles: Jesus disse que o Espírito Santo seria derramado. E éramos 12 homens. Todos nós ouvimos a mesma promessa. Todos nós bebemos durante esses 3 anos e meio da mesma fonte. Mas infelizmente um de nós se desviou, dando ouvido a Satanás. Judas se desviou, indo para a perdição. E convém que então o ministério seja restaurado. Precisamos de levantar alguém para substituir Judas. Deus quer fazer uma obra na sua vida, mas para isso a obra tem que ser completa. Tem algumas decisões que precisam de ser tomadas. E a Bíblia diz então que eles escolhem a Matias. Matias agora foi escolhido pelo próprio Deus. Lançaram-se ali sortes. Mas eu acredito do meu coração, pela palavra, que quem escolheu foi o próprio Deus. Escolheram a Matias porque Matias tinha todos os predicados. Matias tinha tudo o que era necessário para fazer parte do colégio apostólico. Se tem uma coisa que me chama a atenção na escolha de Matias, e eu quero que você leia na sua casa, isso está lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 16 em diante. Se tem uma coisa que me chama a atenção, é que a Bíblia diz que Matias estava com eles desde o princípio. Matias já fazia parte dos planos de Deus desde o princípio. Você pode ter andado por muitos caminhos, você que me ouve agora. Você pode ter trilhado muitas estradas, mas os olhos de Deus estavam sobre a sua vida porque você faz parte do plano de Deus. Você tem semente de Deus plantada dentro do seu coração. E no dia do arrebatamento, Deus não vai te deixar para trás. Você só fica se você quiser. Porque a decisão é sua. No que depender de Deus, Ele nunca vai esquecer do seu nome. Eu acredito que Matias nunca pensou que um dia ele faria parte do colégio apostólico. Quem sabe eu estou falando para pessoas que estão desviadas do evangelho, estão frias na fé, ou talvez nunca aceitaram a Cristo como Salvador e você não tem nenhum plano de fazer parte do ministério, você não tem nenhum plano de fazer parte daqueles que vão morar no céu. Muitas vezes você nem crê no céu, mas Deus te colocou aí para ouvir essa palavra, para dizer que o seu nome já era citado lá no céu como alguém que fará parte daqueles que vão morar lá, daqueles que vão se assentar na mesa do Cordeiro. Não importa se a sua história ainda nem começou, Deus já tem um plano para a sua vida.
Matias pensou que ele era mais um na multidão, mas Deus já o havia escolhido para fazer parte do colégio apostólico. E eu declaro em nome de Jesus que você faz parte da obra missionária, da obra de Deus na terra. Você faz parte daqueles que vão morar no inferno, no céu. O inferno não tem poder sobre a sua vida. Quem sabe o diabo diz, não vai dar em nada, está no vício, está caído, está dia após dia piorando, mas o Espírito de Deus já te escolheu para você estar entre aqueles que vão herdar a salvação. O colégio apostólico foi restaurado naquele dia. Mas ainda havia mais algumas coisas que, creio eu, que precisavam de ser ajustadas. Quer ver uma outra dessas coisas? E para isso eu quero até ler aqui um versículo com você. Lá no livro de Atos mesmo, no capítulo 1, no versículo de número 14, diz assim: e todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Você sabia que os irmãos de Jesus não criam nele? Tem um ditado popular brasileiro que eu sei que você sabe, que diz assim: santo de casa não faz milagre. Os irmãos de Jesus, eles não conseguiam crer em Jesus. Imagina você, de repente um irmão seu, que brincou com você, que brigou com você por causa de um pirulito, de uma comida, que brigou com você por causa de uma pipa, que vocês já tiveram várias dissensões, pequenas dissensões que todos os irmãos têm um com o outro. Aí de repente o seu irmão sai de casa e se intitula: eu vim salvar a humanidade. Eu sou Jesus. Você iria crer nele? Os irmãos de Jesus não criam nele. Os irmãos de Jesus tinham ele como um charlatão, como um doido. Nós lemos na palavra de Deus quando Maria pegou seus irmãos e foram encontrar com Jesus no lugar onde ele estava pregando. E alguém chegou lá e disse: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. Jesus disse: quem é os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos e irmãs? E o próprio Jesus responde: meu irmão, minha irmã e minha mãe são todos aqueles que fazem a minha vontade. Então os irmãos de Jesus, mais irado deve ter ficado naquele dia, porque eles esperaram, quem sabe, levar Jesus para casa para tentar recuperá-lo, porque eles tinham para si que Jesus tinha se intitulado Jesus, sair pregando o evangelho, juntando multidão. Eles não conseguiam crer que uma pessoa que nasceu dentro da casa deles, que eles viram nascer, ou que filho da mesma mãe, filho do mesmo pai. Claro que José era um pai adotivo de Jesus, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Tem alguns detalhes que a gente tem que dizer, porque senão alguém que está ouvindo já não consegue compreender isso. Mas eles não conseguiam entender. Todo mundo morando na mesma casa e de repente Jesus sai pelo mundo afora dizendo que agora é filho de Deus. Meu irmão é doido. Mas quando eles viram Jesus morrer na cruz do Calvário, quando eles viram o véu do templo se rasgando de alto a baixo, quando eles viram os céus enegrecerem, quando eles viram o que aconteceu quando Jesus, lá na cruz, entregou o seu espírito a Deus, quando eles viram e acompanharam tudo que Jesus fez, então a fé veio no coração dos irmãos de Jesus. Nos 40 dias que Jesus passou na terra, os seus irmãos, segundo a história, se aproximaram dele e começaram a entender que verdadeiramente Jesus não era normal, Jesus não era comum, ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E eles passaram a crer nele.
E nesse dia, em que todos estavam reunidos no cenáculo esperando o Espírito Santo, ali estava Maria, mãe de Jesus. Ali estavam os irmãos de Jesus, que antigamente eram homens descrentes, homens que tentaram de todas as maneiras até prejudicar o ministério de Jesus. Mas agora estavam ali sendo transformados pela palavra que estava sendo comentada nos dias que antecedia a descida do Espírito Santo. Os irmãos de Jesus estavam ali também sendo impactados. Eu creio que o arrependimento veio no coração de todos eles. Por que nós não cremos nele enquanto ele andava pelas ruas de Jerusalém? Por que nós não o seguimos? Por que nós não estivemos com ele? Mas agora nós estamos aqui crendo que o Espírito Santo virá e não perderemos mais tempo. Eles estavam agora sendo inseridos no ministério de Jesus. A terceira coisa que precisava, terceira diretriz que precisava de ser tomada ali, era a perseverança. Só fica na presença de Jesus quem acredita em tudo que ele falou. Tem muitas pessoas que nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo, estão indo embora do evangelho, estão voltando a beber, estão voltando a fumar, estão voltando para as drogas, estão voltando para o mundo. Porque começam a pensar que o mundo não tem mais jeito. Porque começam a pensar que essa situação não vai acabar, que Jesus não vai voltar nada. O apóstolo Pedro fala lá em uma das suas cartas que muitos nos últimos dias dirão: aonde está a promessa da sua vinda? Muitos veem as coisas acontecendo e pensam que Deus esqueceu da humanidade, que Jesus não vai voltar, que o inferno é aqui mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa: persevere firme em Cristo. Não rede pé do lugar da bênção. A ordem que Jesus havia dado é ficar em Jerusalém. Muitos estavam indo embora. Cada dia que passava, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, cada dia ia diminuindo as pessoas dentro do cenáculo, porque estava ficando desconfortável, porque muitos achavam que estava perdendo tempo, porque muitos achavam que o Espírito Santo não viria mais. Cada um tinha uma desculpa para sair da presença de Deus. O diabo vai sempre te dar muitas desculpas para você ir embora da presença de Deus. O diabo vai tentar esfriar a fé no seu coração, principalmente nesses dias em que está em evidência os planos dele, de matar pessoas, de desestimular pessoas. Ele vai fazer de tudo para você deixar sua cruz. Eu gosto muito daquela ilustração que diz que 2 homens saíram em direção ao céu. Isso é uma ilustração, isso é uma parábola. 2 homens saíram em direção aos céus. Cada um estava carregando a sua cruz. E a cruz estava muito pesada, porque a nossa cruz diária, o nosso sofrimento diário, as nossas lutas diárias, as nossas guerras diárias são muito pesadas. Você tem as suas, eu tenho as minhas. E um daqueles homens, quando viram que estava muito pesado, ele disse: eu vou cortar um pedaço da minha cruz. E o outro dizia: não corta não, senhor. Se o Senhor permitiu que a gente estivesse carregando essa cruz, é porque nós somos fortes, a ponto de levar a cruz até o dia em que trocaremos ela por vitória. Mas um daqueles homens falou: eu não estou aguentando mais não, a minha cruz está machucando os meus ombros, eu estou cansado, vou cortar só um pedaço, só para dar uma aliviada. E um daqueles homens cortou um pedaço da cruz. O outro permaneceu com a sua cruz completa. E foi andando, até que em mais um ponto da vida, num dia desses de pandemia, o outro disse: pesou de novo, eu não estou aguentando. E o outro dizia: vamos continuar, só a gente vai um pouco mais devagar.
E eu te digo que não é vergonha andar um pouco mais devagar, vergonha é parar. Vergonha é desistir, vergonha é desanimar. Ainda que você tenha pouca força, persevere. Mas aquele outro não quis aceitar o conselho e cortou mais um pedaço da sua cruz. E assim, cada vez que a situação apertava, um daqueles cortava um pedaço da sua cruz, mas o outro permaneceu com a sua cruz completa. Até que chegou o dia em que eles vislumbraram a vitória, eles viram a vitória. Eles viram Cristo de braços abertos esperando eles para o gozo eterno. Só que entre eles e Cristo havia um abismo que precisava ser passado, um abismo que precisava transpor, um Jordão que precisava passar. Um daqueles homens olhou para um lado, olhou para o outro e falou: como que vamos passar? E logo ele teve ideia: eu vou tentar fazer da minha cruz uma ponte. E ele então coloca a cruz ali, e a cruz foi a conta certinha dele passar para o outro lado. Quando chegou do outro lado, ele tira então a sua cruz e troca ela por uma coroa. E ele olha lá do outro lado, aquele outro homem que veio cortando a sua cruz, agora está desesperado, porque ele não tem uma cruz para colocar para chegar até Jesus. E ele não pôde receber a sua coroa, a sua vitória, porque ele havia cortado a sua cruz. Eu quero te dizer, não corte a sua cruz. O ministério está difícil, persevere. Sua família está difícil, persevere. Seu emprego está difícil, persevere. Está desempregado, está triste, está doente, está abatido, está amargurado. Busque ajuda, peça pessoas para orar por você, para te ajudar em oração, para te animar, para animar sua fé. Leia a palavra de Deus, porque ela tem respostas para tudo. Ore, persevere orando, persevere consagrando, mas não deixe a sua cruz, não parta a sua cruz. Foi alguns dias de perseverança, o ensinamento ali naqueles dias que antecederam a descida do Espírito Santo, requereu perseverança daquele povo. Já oramos um dia, já oramos 2, já oramos 3, já hoje é o 5º, 6º, 7º dia, e o Espírito Santo ainda não veio. Mas eles perseveraram. Até que no 9º dia, o cenáculo já não estava tão abarrotado de gente mais. Muitos já haviam deixado a cruz pelo caminho e já tinham voltado para suas casas. Mas no 10º dia, a Bíblia diz que estavam todos reunidos. E esse todos que a Bíblia diz já não eram 500 pessoas. Eram apenas 120 pessoas. Mas essas 120 pessoas estavam todas reunidas, unânimes, unidas na oração, na fé, na consagração, na perseverança. Estava ali Maria, estava ali os irmãos de Jesus, estava ali Matias, que tinha sido escolhido para o colégio apostólico, estavam todos os irmãos que creram nessa promessa. Estavam ali todos que não desistiram, todos que entenderam que se Jesus falou, ele cumpre. E a Bíblia diz, aí há um detalhe que eu quero falar, a cidade lá fora estava em festa. Tinha festa em Jerusalém nesses dias. Muitos tinham vindo para a festa de Pentecostes, que era uma das festas em que todas as pessoas subiam para Jerusalém. Lá fora tinha muitas diversões, tinha pessoas rindo, brincando, confraternizando, bebendo. Mas os que criam na palavra de Deus estavam dentro do cenáculo, cumprindo o mandamento de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quem sabe o diabo tem feito de tudo para te tirar de Jerusalém. Jerusalém significa a presença de Deus. A Bíblia não diz isso. É conjectura minha.
Eu acredito que os 2 discípulos de Emaús, que algum tempo atrás já tinham desistido de tudo e tinham voltado para Emaús, mas Jesus foi lá e os resgatou de volta. Eu acredito que nesse dia da descida do Pentecoste, da descida do Espírito Santo, eles estavam no cenáculo. Assim como nessa hora de ministração, Jesus está indo ao seu encontro e dizendo: ficai em Jerusalém. A sua casa, quem sabe nesses dias de pandemia, é a sua Jerusalém. O lugar onde você tem que perseverar em oração, em consagração, unânime com os irmãos, unido com os irmãos. Ainda que nós não estejamos vendo todos eles todos os dias, mas unidos na mesma fé. Porque eu sei que Deus está preparando coisas grandes para esses nossos dias. Eu vejo o prenúncio de um grande avivamento vindo sobre a igreja. Mas esse avivamento será para aqueles que não foram embora do cenáculo nos dias de crise. Pastor, mas eu estou fraco, eu estou desanimado. Ligue para alguém, peça alguém para orar por você, confraternize com alguém. Eu não estou conseguindo orar, então clame ao Senhor, peça alguém para te ajudar a orar, para te ajudar a perseverar em Cristo. Ouça mensagens para que avive a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se você ficar no meio de pessoas que todos os dias está contando piada, está falando mal do governo, está falando mal da cidade, está falando mal do prefeito, da política, da nação, está falando mal de tudo e de todos, a sua mente vai ser contaminada por coisas ruins. Se você ficar no meio de fofoqueiros, se você ficar no meio de caluniadores, de acusadores, de pessoas usadas pelo diabo, você vai perder a sua cruz no meio do caminho. Mas se você procurar refúgio em Cristo, se você permanecer dentro do cenáculo da oração e da consagração, Deus vai trazer um avivamento na sua vida. Eu vejo o prenúncio de um grande avivamento. Depois que essa crise passar, nós seremos ainda mais fortes. Depois que essa crise passar, aquele que não cortou a sua cruz, aquele que perseverou, vai estar tão revestido de poder que vai impactar o mundo. No 10º dia, estavam todos reunidos, na mesma fé, no mesmo amor, na mesma comunhão. E a Bíblia diz que aqui veio como que um vento impetuoso, encheu toda a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo, veio línguas repartidas sobre cada um deles. A Bíblia não diz que veio uma grande língua e lambeu todo mundo ali, não. A Bíblia diz que veio línguas repartidas sobre cada um deles. Todo mundo recebeu algo de Deus, todo mundo recebeu algo novo, todo mundo recebeu avivamento. Todos que estavam dentro do cenáculo foram cheios do Espírito Santo. Eu quero ministrar que a unção de Deus está vindo sobre a sua vida. No cenáculo, aonde você está agora. Cenáculo pode ser a sua casa. Cenáculo pode ser o seu trabalho, onde você tirou um tempinho para ouvir essa palavra. Cenáculo pode ser o ônibus onde você está ouvindo o vídeo, está vendo o vídeo. Não importa onde você estiver, eu ministro que a unção do Espírito Santo está invadindo a sua alma, te fortalecendo, te dando graça para vencer as provas. Você é mais forte do que você imagina, porque a sua força não vem de você mesmo, mas ela vem de Deus. O Espírito de Deus está te ajudando a pôr em ordem a sua vida. Quem sabe você estava com o ministério caído, destruído.
O ministério apostólico naqueles dias estava incompleto, estava espalhado, mas o Espírito de Deus levantou a Pedro para dizer: nós não podemos ficar desunidos, tem que ter mais um. O mesmo Deus que levantou Matias para fazer parte do colégio apostólico, e no grande dia do Senhor, Matias vai estar sentado na cadeira apostólica. O mesmo Deus que levantou Matias está levantando você para ser bênção, para ganhar almas, para testemunhar. Que o Espírito de Deus visite o cenáculo onde você está agora. Não saia de Jerusalém. Eu não posso ser mais extenso, senão o vídeo fica muito grande. Mas eu quero abençoar a sua vida com toda a sorte de bênção. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, volta hoje. Se você estava desanimado, pensando em cortar a cruz, não corte. A vitória é sua, a vitória é minha, a vitória é nossa. Jesus já garantiu a vitória no Calvário. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Amor, paz, alegria, felicidade, prosperidade, cura, milagres, é seu, é meu. Receba em nome de Jesus. Não corte a sua cruz, permaneça. Em breve vem a nossa vitória. Já tem vento impetuoso vindo sobre a igreja, sobre a sua vida, línguas de fogo vindo sobre você, para que você possa viver um grande avivamento da última hora. Feche os seus olhos. Se você ainda não aceitou Jesus, coloca a mão no coração e diz: Jesus, eu te aceito. Eu quero a partir de hoje viver uma vida para o Senhor. Me perdoa os meus pecados. Eu sei que eu estava pensando em largar tudo, em partir a minha cruz, em desanimar, até mesmo em tirar a minha própria vida, mas eu ouvi essa palavra e eu quero continuar lutando, porque eu creio na vitória, eu creio em tudo que Jesus falou. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu compartilhei uma palavra com os teus filhos. Visita todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Toque em cada um, renova a fé, renova o ânimo. Não deixe desistir, meu Pai. Restaura o que precisa ser restaurado. Meu Deus, que ninguém saia de Jerusalém, mas que todos sejam revestidos de poder. A Bíblia diz, meu Deus, que quando o avivamento, quando o Espírito Santo foi derramado ali na igreja apostólica, ali no cenáculo, eles, ó meu Deus, não suportaram ficar dentro do cenáculo mais, mas eles saíram para fora. Ali se dava início à igreja, à eclésia, e meu Deus, todos saíram para fora e ganharam o mundo para o Senhor. Nós somos frutos do início de tudo. Até hoje o livro de Atos está sendo escrito. Por isso, meu Deus amado, toque nessa vida que agora fará parte também do capítulo de Atos. Muda a história deste homem, desta mulher, desse pastor, desse líder, desse obreiro. Muda a história desse diácono, dessa diaconisa. Muda a história, meu Deus, deste membro. Muda a história daqueles que ainda não conheciam o Senhor e estão conhecendo agora. Daqueles que tinham se desviado e estão voltando. Abrace-nos, ó Deus. Pai, que nós possamos sentir-nos protegidos debaixo das tuas mãos. Aviva-nos, ó Senhor. A nossa alma clama por avivamento. Deus, aproveitando essa oração, eu repreendo toda praga, eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo todo espírito demoníaco do Covid-19, HN1, é dengue ou qualquer outra praga, todo câncer, toda varíola, toda rubéola, todo sarampo, ó meu Deus, toda enfermidade nos rins, no fígado, na bexiga, no coração, toda enfermidade na próstata, meu Deus, toda enfermidade nos ossos, seja qual o mal que tenha atingido essa vida, que saia agora em nome de Jesus. Meu Deus, que toda ação de Satanás seja destruída e que o teu povo viva uma vida de vitória. Meu Deus, ainda aproveito para orar pela nossa nação. Deus, sara o nosso Brasil. Deus, levanta homens justos para governar a nossa nação. Deus, dá sabedoria aos que hoje estão no poder para que tomem decisões sábias, direcionadas pelo Espírito Santo. Deus, eu oro por toda a igreja, eu oro por toda a nação, eu oro por todos os governantes,
Jesus Cristo e já te peço a bênção sobre toda a humanidade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus os abençoe. Queridos, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós estamos ali reunidos, assim que voltar a congregarmos novamente. Nós estamos reunidos ali na rua Luiza Lucindo, número 15, no bairro José de Almeida. Faça-nos uma visita, assim que tudo voltar ao normal. Também te convido a compartilhar essa mensagem, a curtir, a ser inscrito lá no nosso canal para você estar sempre recebendo uma mensagem da parte de Deus. Te convido para vocês fazer parte dessa aliança pentecostal que vai impactar o mundo. Que Deus possa te abençoar, te encorajar, te animar. Que o Espírito de Deus seja aquilo que você está buscando para te animar nesses dias. Ele é o que você precisa para impactar o mundo, para viver uma vida de vitória. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos contando com você e você também conte conosco para que o nome de Jesus seja exaltado. Que Deus te dê dias de bênção, dias de vitória, que você esteja protegido de todo mal. Que Deus abençoe a todos vocês. Amo todos vocês em Cristo Jesus. Paz seja convosco.